que esperar da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas? Mais de 50 mil pessoas deverão passar por Belém do Pará de hoje até o dia 20 de novembro, quando lá acontece a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Delegações de 160 países estarão lá discutindo como enfrentar o grande desafio de evitar que continue acontecendo o aquecimento global e que o planeta Terra consiga sobreviver. Mas esse desafio é possível, ainda há forma de evitar que esse aquecimento global arrefeça, que a população da Terra sobreviva. Essa que é a grande questão. Enquanto a COP30 começa lá no Pará, no mesmo Brasil, no Paraná, um tornado atingiu a vida de milhares de pessoas. Esse tornado é um exemplo prático de como o aquecimento global está afetando a vida no planeta. Até algum tempo atrás, esse tipo de fenômeno climático não era comum no Brasil e ele começou a ser. Então, enquanto ali no Pará, no norte do país, se discute o que fazer, no sul do Brasil há um exemplo prático do que é preciso fazer para que, enfim, o mundo, o planeta Terra não acabe sucumbindo diante dos desafios ambientais. COP30 significa Conferência das Partes. Esse nome, COP é uma abreviatura disso, Conferência das Partes, e se refere aos 190 países que na década de 90 assinaram um pacto das Nações Unidas no sentido de evitar esse aquecimento global, tomar medidas concretas no sentido de que isso não viesse a acontecer. Mas essas medidas, elas vêm sendo tomadas de fato? Infelizmente não. O documento divulgado nesse início de COP30 mostra que menos da metade das metas que esses países se comprometeram a fazer foram até esse momento atingidas. E aí o grande desafio é evitar que a temperatura da Terra continue subindo acima de 1,5 grau por ano, e isso não está sendo feito. Esse outubro de 2025, quando acontece esse tornado no Paraná, foi o terceiro outubro mais quente da história do planeta Terra, e que deve fazer com que 2025 também seja um dos 3 anos mais quentes da história da temperatura do planeta Terra. Enfim, alguma coisa é preciso ser feita, e é isso o que começa a ser discutido para que essa COP30 lá em Belém, ela não seja apenas uma sucessão de discursos de boas intenções, e medidas concretas realmente venham a ser tomadas ao final dessa conferência. Aí há 3 principais eixos de discussão que vão ser feitos nesses dias lá em Belém do Pará. O primeiro deles diz respeito à transição energética, ou seja, o que eles chamam de mapa do caminho. Como é que você sai do uso de combustíveis fósseis, né, que é a maior forma de produção de energia hoje no planeta, né, a gasolina, o petróleo que nós utilizamos nos motores dos nossos carros, mas que muitos países ainda usam nas suas usinas termoelétricas. Mesmo o Brasil ainda tem algumas poucas usinas termoelétricas. Como você sai dessa situação e passa para uma situação de uso de energia que não emita gases que provocam o aquecimento global? Pare de emitir esses gases, enfim. E parando de emitir esses gases, você para, enfim,
de criar as condições para que o planeta continue aquecendo. Isso daí é uma coisa que todos os países sabem não vai acontecer da noite para o dia. É impossível você, de uma hora para outra, parar de usar esses combustíveis fósseis. Então, é preciso estabelecer realmente uma transição energética com metas a cada ano, esse chamado mapa do caminho. O segundo ponto é a adaptação às mudanças no meio ambiente, ou seja, como os países estão trabalhando para se adaptar a novas realidades. Existem situações dramáticas. Algumas ilhas do Pacífico e do Caribe podem vir a aparecer nos próximos anos. Ilhas onde moram pessoas, ilhas onde existem sociedades vivendo. Então, essas são as situações mais dramáticas, mas enfim, há os tornados no Paraná, há os tsunamis, há todas essas situações dramáticas que acontecem no planeta inteiro e que nós vamos ter que encontrar formas de nos adaptar a ela enquanto procuramos fazer a transição para que elas deixem de acontecer. Então, esse é o segundo eixo importante. O terceiro eixo importante é aquele no qual o Brasil mais aposta, é a construção de uma linha de financiamento para conseguir que as florestas tropicais que ainda existem no planeta, elas sejam mantidas. É um fundo que é chamado de Fundo Florestas Tropicais para Sempre e que vem, então, dentro do que está sendo chamado, o documento que está sendo chamado Roteiro de Baku a Belém, ou seja, roteiro do que foi discutido na última COP, que foi em Baku, para essa agora em Belém. E aí, então, esse fundo é um ponto importantíssimo dessa discussão. Ele está prevendo a possibilidade de que os países consigam reunir um fundo de investimentos de até 1,3 trilhão de dólares daqui até 2035. Esse fundo, ele então financiaria a manutenção das florestas. Nos lugares onde existem florestas tropicais, e a maior delas é a floresta amazônica, que tem a sua maior parte dentro do território brasileiro, nesses lugares onde existem essas florestas moram pessoas, existem sociedades. A preservação dessa floresta implica gastos, implica recursos e faz também com que determinadas decisões de desenvolvimento dessas regiões deixem de ser tomadas. Ali não vai poder haver desmatamento, ali não podem vir a ser construídas novas cidades, enfim, não podem haver intervenções nessa floresta que diminuam essa floresta. Isso tem um custo. Então, esse fundo é justamente para compensar o fundo, compensar o custo que esses países que ainda detêm as poucas florestas tropicais que ainda existem no planeta mantenham essas florestas. Esse fundo vai ser alcançado? Essa é uma das grandes discussões. Mas o Brasil, nesse momento, está confiante de que pelo menos algum valor se garanta daqui até o final da COP30. Por quê? Porque diversos países já agora manifestaram o desejo de participar desse financiamento. Então, por exemplo, a Alemanha é um desses países, mas colocando uma condição de que só aportarão recursos de financiamento alto para esse fundo se até a COP30 houver pelo menos 10 bilhões de dólares garantidos, o que já seria um primeiro passo importante para se conseguir obter o tal 1,3 trilhão daqui até 10 anos à frente. Enfim, esse é o caminho. O Brasil está otimista de que possa conseguir. E tem aí um outro objetivo nesse sentido, que é um objetivo geopolítico importante: se mostrar como referência desse esforço de preservação ambiental. Os desafios são grandes, porque, enfim, está se vendo aí na prática o Brasil tendo de enfrentar ele próprio um efeito dramático desse aquecimento global ali no Paraná,
com algumas discussões que parecem contraditórias, porque ao mesmo tempo que o Brasil ali faz essa chamada para a transição energética, o Brasil vai começar a explorar petróleo ali do lado de Belém do Pará, ali na margem equatorial do rio Amazonas, ali próximo do estado do Amapá. Enfim, são discussões, são contradições, enfim, do planeta, mas em torno de um desafio grande. É preciso conter o aquecimento global. O que vai sair da COP30, a gente vai ver ao longo desses próximos 20 dias. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.